Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, assim como o teu servo Paulo suplicou aos seus irmãos em Éfeso, nós também te suplicamos, Senhor, para que possamos com coragem, com perseverança e com intrepidez representar bem o Evangelho de Cristo Jesus nesta terra, combatendo o bom combate que nos foi proposto, não pela nossa força, mas pelo teu poder que opera em nós, não com as armas deste mundo, mas com as armas que o Senhor nos concede para avançarmos com o Evangelho. Mas que hoje possamos compreender de novo esta mensagem gloriosa, que possamos ser cativados de novo pelo triunfo de Jesus Cristo sobre todos os poderes e autoridades deste mundo de trevas. E assim saiamos daqui capacitados, encorajados, para levarmos adiante as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos em uma nação em estado de guerra. Se você tem acompanhado atentamente essa disputa eleitoral nacional, você tem visto como nós estamos vivendo um estado de guerra neste país. E esta guerra tem muitas facetas, muitas dimensões diferentes. É uma guerra, primeiro, entre visões políticas, econômicas, sociais, culturais e até morais bastante distintas. É uma guerra entre segmentos inteiros da nossa sociedade, movida especialmente pela classe intelectual, artística e representantes da grande mídia. E por fim, é uma guerra de narrativas e de informações, em que disputa-se o tempo todo os fatos e as versões dos fatos, circulados pelos grandes meios de comunicação e principalmente nas redes sociais. Toda sorte de fake news, rumores, histórias inventadas, e nós nos perguntando o tempo todo no que devemos crer e do que precisamos descrer. Sim, nós somos hoje um país mergulhado em um estado de guerra,
Mas eu pergunto, será que estamos realmente atentos ao que está por trás de toda esta situação em nosso país? Será que entendemos a situação espiritual que está gerando todo este caos, toda esta confusão no Brasil, dividindo amigos, colegas, vizinhos e até mesmo membros da mesma igreja e da mesma família? Do que realmente consiste esta batalha na qual todos nós estamos inseridos, especialmente, principalmente, aqueles que declaram a sua fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Bem, é exatamente sobre isso que nos fala o texto desta noite, o texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Se o fez, abra novamente e vamos acompanhar a exposição deste texto porção por porção. Mas antes, de onde vieram essas palavras? Quem as escreveu? Para quem? Quando e por quê? Bem, como já dissemos, as palavras desta carta foram escritas por Paulo, a igreja que ele plantou em Éfeso. Ele escreveu esta carta provavelmente durante o seu primeiro cárcere em Roma, na virada da década de 60 depois de Cristo. Diferente da maioria das suas demais cartas, esta carta específica não é tanto uma carta escrita para uma igreja local vivendo circunstâncias peculiares, como por exemplo as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, ou a carta aos Gálatas, que tratam de situações bem específicas e bem pertinentes aos desafios daquelas igrejas. Não, a carta aos Efésios é uma carta considerada por muitos como uma carta circular, uma carta escrita principalmente para a igreja em Éfeso, mas também para outras igrejas em cidades vizinhas da região próxima da Ásia Menor. Ou seja, uma carta que fala de assuntos abrangentes e comuns a diferentes igrejas em diferentes contextos. E muitos concordam que essa carta foi escrita e pode ser dividida em 2 grandes blocos, 2 metades. A primeira metade dos capítulos 1 a 3. Ali nós vemos Paulo apresentando ou reapresentando o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, no qual os leitores dos Efésios já tinham crido, ao qual já tinham se convertido. Ele narra de novo as doutrinas gloriosas do Evangelho, na primeira metade de Efésios, 1 a 3. E na segunda metade, nesse segundo grande bloco, dos capítulos 4 a 6, Paulo mostrará os desdobramentos práticos na vida daqueles que creram no Evangelho de Jesus. Ele fala especificamente nos capítulos 4, 5 e 6 desta carta sobre os desdobramentos da fé cristã na nossa vida dentro da igreja, na nossa vida perante a sociedade e inclusive a nossa vida dentro de casa. Se você olhar mais proximamente para o fim do capítulo 5 e o início do capítulo 6, você verá as famosas instruções de Paulo sobre como cristãos devem se portar no casamento, maridos e esposas, em família, pais e filhos, e até nas suas relações de trabalho, como senhores e servos. Bem, somente olhando para a estrutura desta carta, você já pode aprender, já pode discernir uma grande e importante lição. Qual é a lição aqui? Bem, como disse o grande reformador do século XVI, João Calvino, assim como são inseparáveis a luz e o calor do sol, assim são inseparáveis a doutrina cristã e a piedade cristã, a teologia e a prática, tão inseparáveis quanto a luz e o calor do sol. São as verdades do Evangelho e a vida que condiz com aquele que crê no Evangelho de Jesus. Esse é o grande padrão estabelecido por Deus para o seu povo, para todos aqueles que professam a fé cristã, que se dediquem igualmente a conhecer e amar as verdades do Evangelho, conforme descritas na palavra de Deus.
Mas não apenas termos a nossa mente saturada, cheia dessas verdades, mas que elas desçam para o nosso coração e transformem a nossa maneira de viver neste mundo. Que conheçamos e amemos a verdade, mas que também vivamos de acordo com a verdade do Evangelho. Desde a nossa vida caseira, doméstica, nosso casamento, na criação dos nossos filhos, como também na nossa vida congregacional, como nós nos relacionamos com os membros da igreja e até como nós nos portamos perante os que estão fora da nossa casa e fora da nossa igreja, a sociedade como um todo. Mas então chegamos na conclusão da carta, Efésios 6, versículo 10, e Paulo começa este trecho com a palavrinha finalmente, ou seja, ele está chegando à conclusão do seu raciocínio, a conclusão de tudo aquilo que ele já escreveu e descreveu nos capítulos anteriores. E o que ele nos mostra aqui nestes últimos versículos, Efésios 6, 10 a 20? Ele vai nos mostrar agora o contexto no qual nós vivemos, nós precisamos viver segundo a verdade do Evangelho. E qual o retrato que ele pinta para nós aqui? Viver a vida cristã, viver segundo um servo de Deus, viver segundo o Evangelho, é um passeio no parque? É uma vida mansa? É algo que você pode fazer somente no conforto e na segurança da sua casa e do santuário da sua igreja? Absolutamente não. Conhecer e viver segundo o Evangelho acontece num contexto de guerra, de conflito, de batalha espiritual, que envolve todas as esferas da nossa vida. Viver como cristão é uma batalha, esteja você no trabalho, na faculdade, ou até mesmo dentro da sua igreja e dentro do seu próprio lar. É isso que Paulo nos mostra aqui. E nesse cenário de guerra, de batalha espiritual, onde todos os que creem no Evangelho estão inseridos, quer você saiba ou não, quer você tenha escolhido participar dessa batalha ou não, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, você já está inserido neste conflito. Ele só terminará no fim da história, ou quando Jesus voltar, ou quando você for promovido para a presença dele. Neste conflito, nesta batalha espiritual, Paulo nos ensina três coisas, três lições importantíssimas nesses versículos que acabamos de ler. Nos versículos 10 a 13, Paulo nos mostra o quanto nós precisamos do poder de Deus para permanecermos firmes nesta batalha. Nos versículos 14 a 17, Paulo nos mostrará que precisamos da proteção de Deus para resistirmos no dia mau. E nos versículos 18 a 20, Paulo nos mostra que precisamos da presença de Deus para perseverarmos nesta batalha. Paulo nos mostrará que precisamos do poder de Deus, da proteção de Deus e da presença de Deus para resistirmos neste cenário de guerra. Então vamos refletir sobre cada um desses pontos em ordem. Primeiro, versículos 10 a 13. O poder de Deus para permanecermos firmes. Paulo inicia a conclusão da sua carta com um apelo. Qual é o apelo que ele faz no versículo 10? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Bem, se você já leu ou for ler toda a carta de Paulo aos Efésios, você notará que essa não é a primeira vez em que Paulo fala sobre o poder de Deus. Se você voltar comigo rapidamente para o capítulo 1, o início da carta, nos versículos 18 a 20, você ouvirá Paulo orando a Deus para que ele abrisse os olhos dos seus leitores para entenderem o grande poder de Deus em ação nas suas vidas. Efésios 1,18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. É aqui que começa. Paulo está dizendo: este mesmo poder que deu vida ao morto, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder que está agindo na vida da igreja. E eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, Efésios, para que vocês compreendam a grandeza e a força deste poder. Ele faz outra oração semelhante no meio da carta, capítulo 3. Olha só, Efésios 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, 14 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. E então chegamos no capítulo 6, versículo 10. E de novo, Paulo está instruindo seus leitores a se fortalecerem no poder de Deus. Notou isso? No início, no meio e no fim da carta. Ao longo do seu argumento sobre o que é o Evangelho e o que significa viver a vida cristã, Paulo está dizendo contundentemente que isso só é possível pela força que Deus dá, pela dependência do poder de Deus. E por isso ele diz de novo agora, em Efésios 6,10: fortaleçam-se, continuem se fortalecendo no poder de Deus. A pergunta é: por que Paulo está falando isso tantas vezes e de tantas maneiras? No início, no meio e no fim da carta. Bem, se o cenário aqui é de guerra, é de batalha, bem, então raciocine comigo. A única maneira como um batalhão militar pode fazer oposição e ter sucesso contra o inimigo é se antes de ir para a guerra, este batalhão tiver uma linha de abastecimento. Se o batalhão estiver suprido de mantimentos suficientes para o quê? Ir para a guerra, resistir na guerra e então vencer a guerra. Tanto que se a linha de abastecimento de um batalhão for interrompida, bem, é só uma questão de tempo até que esses soldados sejam dispersos e conquistados. Assim também Paulo está falando sobre qual é a linha de abastecimento. O que nós mais precisamos como povo de Deus neste mundo para resistirmos esta batalha? O que mais precisamos? Do poder de Deus, a sua força operando em nós. Nós só podemos vencer, enfrentar e vencer o nosso adversário se nós continuamente, constantemente, regularmente, incessantemente nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Paulo não está descrevendo uma ação pontual e momentânea, ele está falando sobre uma busca contínua e ininterrupta pela força e o poder de Deus. Fortaleçam-se, fortaleçam-se, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mas Paulo ainda não nos disse por que precisamos tanto deste poder. A resposta vem logo em seguida, versículos 11 e 12. Diz Paulo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Quem é o adversário aqui, nessa batalha? As ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo finalmente nos falou sobre o adversário, quem está do outro lado desta batalha campal, e não são seres humanos. É importante Paulo frisar, porque Paulo estava preso. Então você imaginaria que Paulo diria que o adversário era quem? Era César? Era o imperador? Eram as autoridades de Roma que o prenderam e o mantiveram cativo? Ou talvez aqueles que quiseram matar Paulo, os judeus, que acabou resultando no seu cárcere,
nas mãos dos romanos? Não, diz Paulo, eles não são os nossos inimigos finais, porque a nossa luta não é deste mundo, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais que agem nas regiões celestiais. Traduzindo para o nosso contexto, meus irmãos, para esta guerra que eu descrevi, que está em andamento no Brasil, não, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra políticos, partidos e seus programas de governo, a nossa luta não é contra a classe intelectual, contra a classe artística e contra a classe jornalística. A nossa luta é contra um adversário muito mais capaz, muito mais sagaz e muito mais poderoso do que todos estes agentes humanos somados. Embora eu creia que este adversário espiritual possa e de fato use os seus instrumentos humanos aqui na terra para disseminar toda sorte de confusão, fraude, engano, mentira e corrupção. Diz Paulo que a nossa luta é contra o diabo e contra todas as suas hostes. Ele as descreve aqui: poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, pausa. Paulo aqui não nos diz tudo aquilo que muitos cristãos gostariam de saber sobre o diabo. Se você entrar em determinadas igrejas evangélicas hoje, você ouvirá muito mais sobre o diabo do que a própria Bíblia ensina. Você ouvirá a árvore genealógica do diabo, talvez até saia com um comprovante de residência dele e o CPF. Você sabe onde ele mora e quem ele é. Mas Paulo tampouco quer que nós vivamos ignorantes ou alheios à existência, às artimanhas deste adversário. Então, por um lado, Paulo não sacia a curiosidade de muitos cristãos sobre o diabo, mas por outro, ele tampouco alimenta a ingenuidade de muitos cristãos sobre o diabo, porque tem gente que acha que o diabo é coisa de historinha, faz de conta, de mitologia do passado. Nem uma coisa nem outra. Paulo não alimenta nem a curiosidade e nem a ingenuidade, ele confirma a realidade do nosso adversário. Ele existe, ele está atuando neste mundo e é importante que nós estejamos preparados para resisti-lo. Que não pensemos pouco do nosso adversário, que não estejamos despreparados para enfrentá-lo e resisti-lo. Em quem é esse diabo? Quem é esse adversário? Paulo já respondeu essa pergunta anteriormente na carta. Você pode consultar depois. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, onde Paulo fala sobre o príncipe da potestade do ar, aquele que age no meio dos filhos da desobediência, dos quais nós fazíamos parte. Ou seja, Paulo já descreveu o diabo como o nosso antigo senhor, aquele que nos escravizava antes de nós conhecermos o Evangelho e nos rendermos a Jesus. Ele é o nosso antigo dono, que como nosso antigo dono está à procura de espaços e de brechas para retomar o seu lugar em nossas vidas. É o que diz Paulo, em outras palavras, em Efésios 4, 27, quando ele diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. A ideia aqui é de não darmos brecha, espaço, um lugar onde o diabo poderia fazer uma enseada, uma infiltrada, infiltrar-se de novo em nossas vidas para retomar o lugar dele. Ele é o nosso antigo senhor, que não está contente em ser o nosso antigo senhor e que agora se opõe a nós por pertencermos ao novo Senhor, Jesus Cristo, nosso Rei. E como tal, esse adversário lança toda sorte de ciladas, armadilhas e artimanhas contra nós, como ele faz desde o jardim do Éden, quando primeiro tentou e enganou os nossos pais, Adão e Eva. E nós já paramos para pensar sobre isso um pouco? Nenhum combatente, nenhum soldado se lança num conflito
sem saber com quem que ele está lidando, não é verdade? Se ele for um soldado ou um combatente inteligente, ele procurará estudar com antecedência o seu oponente, a fim de saber quais são seus movimentos, suas forças, suas fraquezas, a fim de melhor resisti-lo, sim? Mas você já parou para pensar que o diabo nos estuda há muito mais tempo do que nós o estudamos? Que o diabo já está nessa história há milênios, estudando a raça humana desde o primeiro casal, que ele nos conhece melhor do que o conhecemos, que ele já nos estudou melhor do que nós o estudamos, que ele conhece as nossas fraquezas e as nossas brechas e as nossas falhas, talvez até melhor do que nós as conhecemos. E aí vem a pergunta: como nós podemos resistir ao adversário que nos estuda há tanto tempo e que é muito mais forte e poderoso do que nós? Qual é a resposta de Paulo? Nós precisamos de alguém que seja ainda mais poderoso e mais forte do que o nosso adversário. Nós precisamos daquele sobre quem a palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos daquele que veio ao mundo e venceu o mundo e triunfou sobre o mundo, triunfou sobre o pecado, o mundo, a morte, o diabo, na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Nós precisamos nos fortalecer nele, no Senhor e no seu forte poder, para resistirmos firmes no dia mau. Então voltamos para onde começamos, não? Versículo 13 de Efésios 6. Tendo entendido a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus, e a sagacidade e o poder do nosso adversário, Paulo diz no versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, diante desse retrato inicial, eu pergunto: todos aqui estão cientes quanto à batalha espiritual na qual nós estamos inseridos neste mundo e neste tempo? Saibamos que esta batalha não se dá em uma única frente, contra um único inimigo humano, mas que essa batalha se dá em várias frentes diferentes contra um adversário espiritual, que nos arma suas ciladas e artimanhas em todo lugar e em todo tempo. Sim, nós travamos esta batalha na arena cultural, na arena social, na arena política, onde o diabo tem convencido muitos cristãos nesta terra que a sua fé em Jesus é apenas um artigo pessoal e individual que você usa só na igreja nos domingos e em casa quando você está fazendo o seu cultinho, mas que esta fé não tem nada a ver com o restante da sua vida e o seu posicionamento público, que essa fé não tem nada a ver com questões públicas e científicas como aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas, intervenção do Estado na economia, na escola, nos valores, nos costumes de uma sociedade. Uma geração inteira de cristãos que foi enganada pelo diabo de que a sua fé em Jesus não tem nada a ver, não faz diferença nenhuma em todos esses assuntos. Quando a palavra nos diz que nós devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo. Como um guerreiro que leva cativo um inimigo ao seu Senhor, o cristão leva cativo todo o pensamento desse mundo, inclusive no mundo público, ao seu Senhor Jesus Cristo. Esta batalha também se dá não só na sociedade como um todo, esta batalha está acontecendo dentro da própria igreja, onde muitos cristãos têm sido seduzidos por falsas doutrinas e falsos evangelhos, o falso evangelho da prosperidade, o falso evangelho do triunfalismo. Como o diabo tem seduzido
pastores e seus rebanhos com esses falsos evangelhos e com uma falsa visão da piedade cristã, vendendo um falso evangelho terapêutico de bem-estar, um falso evangelho moralista, que diz que Deus é bom e vai cuidar de você se você for apenas uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe. Se seguir esses 12 passos, esses 7 segredos, esses 5 pontos, para que você seja uma pessoa feliz, e Deus vai cuidar do resto. Falsos evangelhos, falsa piedade, falsos ensinos invadindo a própria igreja, e a igreja não está se dando conta disso. A batalha se dá dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, onde muitos têm sido convencidos pelo diabo de que o sucesso financeiro justifica um fracasso familiar, onde vale tudo para enriquecer e prosperar, sacrificar a sua saúde, sacrificar seu casamento, sacrificar a criação dos seus filhos e sacrificar a sua própria fé em Jesus, por conta de uma promoção, de um aumento, subir na vida e ter a sua independência financeira. E por fim nós travamos esta batalha na arena do nosso próprio coração. Todas as vezes em que o inimigo quer nos convencer de que os prazeres egoístas e carnais desse século, a ganância, a vaidade, a imoralidade sexual, são melhores ou maiores do que o prazer de uma vida pura, santa e consagrada ao nosso Senhor Jesus. São muitas as frentes. A batalha é muito maior do que nós imaginamos, e o nosso inimigo não dorme, não se cansa, está à procura de um lugar, uma brecha para nos matar, roubar e destruir tudo que há de mais precioso na nossa vida. Bem, como podemos resistir a um adversário tão astuto assim, que age em tantas frentes diferentes? Qual é a resposta de Paulo? Somente se nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder, nos revestindo da sua armadura. Irmãos e irmãs, é isso que nós temos feito, é assim que temos procedido. Mas então, do que consiste essa armadura? Paulo nos diz na seção seguinte, versículos 14 a 17. Paulo já nos falou quanto precisamos do poder de Deus. Aqui ele descreve para nós a proteção de Deus, versículos 14 a 17. Bem, assim como todo bom soldado precisa conhecer bem o seu equipamento antes de se lançar à batalha, assim também todo servo de Deus e toda serva de Deus precisa conhecer bem a armadura do Senhor para resistir nesta batalha. Paulo aqui preso, talvez inspirado pela realidade diária dele, vendo os soldados indo e vindo, assumindo os seus plantões e saindo deles, provavelmente inspirado por essa rotina diária, descreveu esta armadura de Deus de forma semelhante à armadura que um soldado romano usava quando assumia o seu plantão. A ordem que ele descreve aqui dos elementos dessa armadura é a ordem que um soldado romano colocaria essas partes da sua armadura para assumir o seu plantão. Mas a referência principal aqui não é tanto a armadura de um soldado humano, mas a armadura espiritual disponibilizada pelo próprio Deus para socorrer o seu povo. Se você ouviu atentamente a leitura de Isaías 59, mais cedo neste culto, você deve ter ouvido como Deus usou elementos desta armadura para julgar o seu povo, para tratar do pecado, resistir o mal na vida do povo de Israel. Aqui Paulo está descrevendo que a armadura que Deus mesmo usou para lidar com o pecado do seu povo, para resistir à maldade do seu povo, Ele está cedendo agora, emprestando, para que seu povo use a fim de resistir no dia mal. É que nem a criança que quer ir jogar futebol com uma chuteira, mas não quer qualquer chuteira. Qual é a chuteira que quer? Quer aquela chuteira, a chuteira que o craque do seu time usa. Por quê? Porque deve ter alguma coisa mágica sobre aquilo, né?
O sujeito faz gol, o segredo deve estar na chuteira, né? Então quer a chuteira que nem o do seu ídolo, né? Porque assim vai chutar melhor, vai fazer mais gol. Ignorando que é o talento do sujeito que faz os gols, né? Você quer resistir nessa batalha, você quer permanecer firme, então você não pode usar qualquer armadura, você precisa da armadura do próprio Deus, a que Ele mesmo usou e que Ele cede para que nós permaneçamos firmes nesta batalha. Bem, no que consiste essa armadura? Se é uma batalha espiritual, bem, a armadura é de natureza espiritual também. Eu creio que aqui Paulo descreve 6 elementos que podem ser separados em 2 conjuntos de 3 peças. O primeiro conjunto consiste de cinto, couraça e calçados, versículos 14 e 15. Cinto, couraça e calçados. O cinto seria o primeiro elemento que um soldado romano colocaria para segurar sua túnica por baixo do restante da armadura. É o que suportaria toda a armadura, portanto tem uma importância toda especial. E do que consiste este cinto, diz Paulo? Ele é o cinto da verdade. Primeiro elemento de defesa e combate espiritual de um cristão é a verdade. Que verdade? A verdade que Paulo vem descrevendo desde o início desta carta. Nos primeiros 3 capítulos, as verdades gloriosas e eternas do Evangelho, deste Deus glorioso que nos criou, que nos salvou, que nos separou para si, para o servirmos neste mundo. São essas verdades que nos protegem, que nos fortalecem nesta batalha espiritual. Mas lembre-se, não é apenas uma questão de conhecer a verdade, sem praticar a verdade. Então o que vem logo depois do cinto da verdade? A couraça da justiça, que traduz-se no quê? Numa vida reta, uma vida íntegra, numa vida conforme a verdade do Evangelho. Um elemento encaixa no outro, não? Conhecer a verdade e viver de forma justa, segundo esta verdade, como um bom representante de Cristo em casa, na igreja, na sociedade. Este conjunto de cinto e couraça, verdade e justiça ou retidão. Tudo isso alicerçado, fundamentado no calçado. E qual é o calçado aqui? É o calçado do Evangelho da paz. Assim como um soldado romano que usaria as suas botas, calçado especial com tração, para que ele pudesse permanecer firme na linha de batalha diante do avanço dos seus inimigos. Paulo está dizendo que o que nos mantém firmes, o que nos dá tração neste mundo de oposição à verdade de Jesus e à justiça de Jesus, é o Evangelho da paz. E que imagem linda, não? No meio de um cenário de guerra, de batalha, estar calçado com o Evangelho da paz. Está em perfeita paz no meio da mais intensa batalha, porque nós sabemos em quem nós cremos, e nós sabemos quem luta por nós, e nós sabemos que Ele é vencedor, e nós sabemos que estamos seguros em Suas mãos. Mesmo no meio do fogo mais intenso, da oposição mais feroz, nós estamos seguros no Evangelho da paz de Cristo. E avançamos com este Evangelho como uma oferta de paz àqueles que nos opõem, para que eles se rendam ao nosso Senhor. Este é o primeiro conjunto, já vem outro. Mas note bem, você precisa saber isso, que uma das marcas da invencibilidade das legiões romanas, na época de Paulo, era a sua capacidade invejável de se manter firme, de simplesmente conseguir resistir em linha quando um exército inimigo se lançava contra os romanos. Eles formavam uma espécie de muralha humana, soldado com soldado, lado a lado. E uma das coisas que mais causava temor e medo no coração de um inimigo de Roma era quando eles lançavam todas as suas forças, todas as suas tropas, todas as suas armas contra esse pelotão, e os romanos permaneciam firmes. Se eles conseguissem se manter firmes, sem retroceder 1 centímetro, já era uma mensagem para o inimigo: vocês já perderam, é só uma questão
de tempo. E não é esta mensagem e a imagem que precisamos ter em mente, meus irmãos? Numa sociedade cada vez mais hostil à nossa fé, cada vez mais oposta aos nossos valores, cada mais adversária da fé cristã, nós somente precisamos resistir, não ceder 1 centímetro sequer, porque nós sabemos que a verdade e a justiça estão do nosso lado. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós estamos plantados no Evangelho da paz. Então o mundo pode mandar o que for contra nós, nós resistiremos firmes, na verdade de Cristo, na justiça de Cristo, calçados com o Evangelho da paz. E já mandando um recado para o mundo, que eles serão derrotados. Mas para isso você vai precisar de mais do que apenas cinto, couraça e calçado. Você precisará do segundo conjunto de peças: escudo, capacete e espada. Diz Paulo nos versículos 16 e 17. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De novo, veja só como as peças da armadura correspondem à natureza da nossa batalha. Porque uma vez munidos da verdade, caminhando em justiça, calçados no Evangelho da paz, meus irmãos, o inimigo vai fazer de tudo, mais de tudo e mais um pouco para nos desestabilizar, lançando todas as suas setas inflamadas, acusações, mentiras, provocações, tentações, a fim de nos fazer variar, a fim de nos fazer recuar ou tremer na nossa posição. Bem, Paulo diz, para isso você vai precisar de mais armadura, você vai precisar de um escudo da fé, não esses de para-choque de crente não, escudo da fé, é um negócio mais longo, mais comprido, que cobriu o corpo todo de um soldado romano, por trás do qual ele poderia se escorar pela frente e atrás por um outro colega, que faria uma cobertura. Com 2 escudos você faria uma barreira intransponível para o inimigo. Paulo está dizendo, nós nos escoramos por trás daquele em quem nós cremos, Jesus Cristo. Nós cremos nele, nós confiamos nele, portanto nós não saímos do nosso lugar, nós não cedemos chão, nós não cedemos espaço, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Manejamos o escudo da fé, usamos o capacete da salvação, porque o inimigo vai querer nos acusar de tudo e mais um pouco, dizendo: quem é você para se dizer filho de Deus, seu falso crente, que não vive o que prega, que falha na sua obediência. Então use o capacete da salvação e lembre-se que a sua salvação não depende da sua justiça, mas da justiça de Cristo. Não depende da sua obediência perfeita, mas da obediência perfeita do Senhor Jesus. Disse Martinho Lutero que quando o diabo vinha acusá-lo, seu pecador, que não merece o amor de Deus, Lutero diria: é verdade, eu sou pecador mesmo, mas me conta o resto da história. Me lembre sim que eu sou um pecador, mas me lembre que eu sou um pecador salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, que eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Me ajude, por favor, me lembre que eu sou um pecador, mas não deixe de fora o resto da história. O fato que Deus me amou em Cristo Jesus e me salvou pela sua graça, manejando o escudo da fé, revestido do capacete da salvação e manejando o quê? A espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Meus irmãos, quando o mundo quer nos fazer vacilar a nossa firmeza no Evangelho, nós precisamos estar armados e preparados com aquela mesma arma que Jesus usou contra o diabo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Não eu acho, não eu penso, não eu sinto, mas está escrito. Está dito, Deus falou, está aqui na palavra dele. Então, irmãos e irmãs, cada uma dessas peças da armadura é importante, é necessária.
Pois são justamente essas coisas que o nosso adversário mais questiona e mais confronta. Onde é que o inimigo mais quer nos provar? Na verdade, na justiça, no evangelho, na fé, na salvação, na palavra de Deus. Mas Deus nos deu todas as suas armas. Deus abriu o seu arsenal de guerra para que você se valha, se aproveite de tudo que está à nossa disposição para resistir no dia mau, para resistir ao inimigo. As armas já foram testadas, elas são eficazes. Jesus Cristo usou todas elas para vencer o nosso inimigo. Então aproveite, revista-se dessa armadura para resistir firme nele e no seu forte poder. Então eu pergunto, cristão, cristã, quão bem você conhece a sua armadura? Quão bem você conhece o seu equipamento? Quanto você está se revestindo do que Deus colocou à sua disposição para resistir ao adversário? Você conhece o seu equipamento? Você confia neste equipamento? Porque basta que o adversário nos faça ignorantes do equipamento ou desconfiados da sua eficácia, que o resto ele fará de tabela. Basta um crente que não maneja bem a palavra, que não tem certeza da sua salvação, que não conhece a verdade, não está vivendo a injustiça, não está firmado no evangelho, que o inimigo fará o resto. Cristão e cristã, você conhece o seu equipamento? Você confia no seu treinamento? Já contei essa história antes, vou contá-la de novo. Um professor meu na faculdade, que serviu um tempo como capelão das Forças Armadas dos Estados Unidos, e que para tanto teve que se submeter ao mesmo treinamento que os seus colegas de batalhão. Um treinamento duro, exigente, sufocante, sacrificial. E terminado o treinamento, as últimas palavras do seu instrutor foram: meu filho, lembre-se de duas coisas. Se por qualquer motivo você se encontrar num cenário de guerra um dia, lembre-se de duas coisas: conheça o seu equipamento e confie no seu treinamento. Cristão, quando você se vir numa guerra deflagrada na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, numa guerra contra falsas doutrinas e falsa piedade dentro da igreja, numa guerra contra as mentiras que esta cultura da qual quer nos convencer, e quando o diabo estiver batendo na porta do seu coração, você conhece o seu equipamento e você confia no seu treinamento? Você está pronto para resistir? Você está pronto para permanecer firme no Senhor e no seu forte poder? Mas falta uma última instrução e com isso terminamos. Paulo já nos falou sobre o poder de Deus, sobre a proteção de Deus, mas aqui ele termina com o principal. Versículos 18 a 20. O que está faltando, pastor? Já ouvimos falar do poder de Deus e da proteção de Deus. Falta o principal, que é o quê? A presença de Deus. Deus mesmo prometeu ir conosco para a batalha. Ele não apenas nos municia e nos arma e depois nos manda para a guerra. Ele mesmo promete ir conosco para a batalha, nos acompanhar. Como? Como reconhecemos isso? O texto mostra pela oração. 3 vezes nesses últimos 3 versículos, no versículo 18, 19 e 20, Paulo dá a mesma ordem. Qual é a ordem? Orem, orem e orem. E o que é oração senão um filho de Deus buscando a presença do seu Pai? O que é oração senão um soldado, um combatente, pedindo para que o seu general vá com ele para a guerra e não o deixe só? Se um soldado romano, por qualquer motivo,
se deslocasse, ficasse longe do seu pelotão para enfrentar o inimigo, ele seria uma presa fácil, ele seria um alvo liquidado. Mas quando um soldado ou legionário romano permanecia em fila, em fileira, com outras dezenas e centenas de soldados num único pelotão, ele seria imbatível. Assim também, meus irmãos, todo cristão solitário, todo cristão que anda só, todo cristão que quer enfrentar o diabo sozinho, na sua própria força, é presa fácil, é fichinha, é alvo conquistado, é alvo abatido. Pobre do cristão que anda só e que anda desigrejado neste mundo, porque não resistirá na batalha. Mas um cristão marchando com dezenas e centenas de irmãos, orando junto, perseverando junto no Espírito, no poder da oração, como diz Paulo, ele é um cristão imbatível. Por isso Paulo disse no versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí está o combatente cristão, permanecendo firme com o povo de Deus, orando no Espírito com o povo de Deus, para perseverar na presença de Deus, e Deus indo com ele, Deus se fazendo presente com ele. Agora note o que há de muito interessante no final desta passagem, versículos 19 e 20, e há um contrapeso aqui. Se por qualquer razão um cristão se vir excepcionalmente isolado da igreja, como Paulo estava sozinho, Paulo estava preso, e ele estava preso por pregar o evangelho, preso atrás das linhas do inimigo, preso no campo do adversário por pregar o evangelho. Mesmo que alguém se veja excepcionalmente longe da igreja, isolado da igreja, nem por isso ele está necessariamente só e perdido. Por isso, disse Paulo nos versículos 19 a 20, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Veja só que audácia! Paulo sozinho, preso no campo do inimigo, atrás das linhas do adversário, pedindo o quê? Soltura? Não, que sozinho no meio do campo do inimigo, ele fosse corajoso para pregar o evangelho, ele combatesse sozinho no poder de Deus, no poder do Espírito, movido pelas orações do povo de Deus. O que mostra, meus irmãos, como bem disse um autor sobre John Knox, você se lembra de John Knox, que eu mencionei domingo passado, aquele homem cujas orações sozinhas faziam o coração da rainha Maria I da Inglaterra, Maria Sanguinária, tremer de medo por causa da oração de um pastor. Você se lembra dele? Bem disse um autor sobre John Knox, sobre as orações deste homem: um homem com Deus nunca está em minoria. Um homem com Deus nunca está em minoria. Então, quer você esteja unido com o seu povo, com a sua igreja em oração, ou quer você esteja momentaneamente só e distante do povo de Deus, quer você seja o único cristão no seu escritório, na sua faculdade, na sua repartição, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, aonde você estiver, se você estiver orando no Espírito, em toda ocasião, com toda oração e súplica, sempre que possível estiver junto com o povo de Deus, recebendo oração e oferecendo oração, mesmo só onde você estiver, você nunca está só e nunca é minoria, porque um filho de Deus com Deus nunca é minoria neste mundo. Então, irmãos e irmãs, estamos sim em guerra.
Nós estamos em um estado de guerra neste país e neste mundo. E sinto informar, mas a guerra não vai terminar com o segundo turno. A guerra não vai terminar no fim do período eleitoral. Uma batalha termina e começa a próxima. A guerra continuará enquanto o povo de Deus estiver neste mundo e até que Cristo volte. Esta guerra continuará em todas as frentes, na arena pública e política, nos fóruns e nas faculdades, nas escolas e nas universidades, nos consultórios e nos escritórios, nos lares e nas igrejas, e também dentro do nosso próprio coração. Mas não temo. Deus já nos garantiu o seu poder. Ele mesmo nos oferece a sua armadura. Ele mesmo nos promete a presença do Espírito Santo em todos os momentos e em todos os lugares, para todas as necessidades. E você pode ter certeza que nós triunfaremos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já triunfou. Ele já enfrentou o mundo e venceu para a glória de Deus. E um dia Jesus voltará para consumar a sua vitória sobre este mundo. Mas antes de nos despedirmos, eu preciso perguntar: de que lado desta batalha você está? Em que exército você está lutando? Porque se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, como um inimigo que se rende a um Senhor vitorioso, se você não entregou a sua vida a Jesus com arrependimento e fé, você está do lado errado da luta. Você está no lado perdedor desta guerra. Porque um dia Jesus vai voltar e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas hoje o nosso Rei está aqui com uma oferta de paz. Ele nos comissionou como representantes do Evangelho da sua paz. Se você ainda não fez as pazes com Jesus Cristo e não se rendeu a Ele, ainda há tempo. Mas não demore muito, porque o tempo está acabando. Ele faz uma oferta de paz: renda-se a mim, entregue-me a sua vida, receba o meu perdão e venha para o lado certo desta batalha. E se você já estiver do lado certo, e se você tem fraquejado e falhado em resistir ao inimigo, hoje o seu Senhor está aqui para te dar novo alento. Ele está aqui para te fortalecer com o seu poder. Ele está aqui para te revestir da sua armadura. Ele está aqui para te encher do seu Santo Espírito, para que você receba o perdão pelos seus pecados e para que você resista firme nele e no seu poder, para que você saia daqui para batalhar, para resistir e glorificar o seu Senhor em tudo o que você fizer. Vamos orar. Então, Senhor, eis-nos aqui, tão carentes e dependentes do Teu poder, da Tua proteção e da Tua presença para resistirmos neste mundo mau. Vem nos socorrer na nossa fraqueza, vem nos perdoar na nossa infidelidade, na nossa desobediência. Vem nos revestir da Tua graça
e nos encher do Teu Espírito, para que possamos resistir firmes no Senhor, como um só povo, uma só igreja, salva por Ti para o louvor da Tua glória. Eu peço por aqueles, ó Pai, que têm batalhado na sua própria força contra toda sorte de pecado e tentação, mas que não têm conseguido resistir. Mostre-lhes, Senhor, quanto precisam do Teu poder e da Tua graça para vencer as tentações e as artimanhas do diabo. Assiste-os, visita-os nesta noite, renova-os, Senhor, para que possam seguir nessa jornada. Encoraja aqueles que têm se sentido frustrados, cansados e sobrecarregados nesta luta. Encoraja-os de novo, Senhor, com as Tuas promessas, com a Tua santa palavra, com o evangelho da paz. Mas também salva e resgata aqueles, Senhor, que até hoje não tinham enxergado a batalha que nos cerca, que até hoje não tinham entendido de que lado deveriam estar, que até hoje não tinham recebido uma oferta de paz e perdão. Que hoje seus corações sejam vencidos, sejam conquistados, para renderem as suas vidas a Cristo e servi-lo pelo restante dos seus dias nesta terra. Nós oramos tudo isso confiantes e agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.